Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos iniciando a quinta edição do websérie Conexões, uma realização da Avante, Educação e Mobilização Social. Esta websérie tem o objetivo de fomentar reflexões e troca de experiências e vivências decorrentes desse período da epidemia, da pandemia, né, que está nos assolando. Hoje o nosso tema vai tratar de avanços e perspectivas na relação escola-família diante da experiência da pandemia. Para conversar sobre esse tema, nós trouxemos aqui Manuel Soto, secretário executivo de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Educação do Paulista e professor da Faculdade da Universidade Federal de Pernambuco. Emanuel, um prazer ter você por aqui conosco. Aqui do outro lado estou eu, Ana Luísa Burato, vice-presidente da Avante atualmente e integrante da linha de mobilização e controle social, políticas públicas da Avante. Emanuel, nós hoje estamos desafiados a tratar desse tema tão conhecido, tão badalado, da relação família-escola. Indiscutivelmente, todos sabem da importância dessa relação e como que nós sempre fomos chamados a fortalecer essa relação. Não é? Neste momento de pandemia, nós temos observado algumas coisas muito interessantes. Eu vou falar do lado de quem está observando o que está acontecendo entre a escola e a família. Não é? Por quê? Porque nós temos, inclusive, com Paulista, o município de Paulista, um projeto que se trata do desenvolvimento de uma tecnologia justamente voltada para o fortalecimento da relação família-escola. E o que a gente está observando neste contexto tão desafiador, com tantas incertezas, né, que é o da pandemia? Escolas paradas. O que nós esperávamos é que, num contexto de isolamento social, família e escola estariam mais do que nunca distanciadas, isoladas, né? Mas o que nós observamos? Neste nosso trabalho com o município de Paulista, trabalho que também está sendo feito à distância, cada um do seu lugar, nós observamos que, pelo contrário, há alguns avanços muito interessantes na relação escola-família. Dentre esses avanços, destacamos, né, eu e a equipe que trabalha com o Paulista, a aproximação da família ou da escola da realidade das famílias. A escola saiu extramuros, afinal, não é? E foi ao encontro das famílias, nas suas residências, né? Nos seus locais nos seus territórios. E esta aproximação, sem dúvida, está trazendo muita riqueza e muita coisa interessante para promover o fortalecimento dessa relação, né? Conhecer quem são os pais dos alunos, onde esses alunos moram, como é esta casa, né? O que eles estão passando. E isso se dá porque a escola está indo até essas casas, muitas vezes levar a cesta básica, né? Está indo ao encontro para ver o que a família está precisando, para fazer uma certa relação intersetorial a partir das necessidades da família, quer seja, por exemplo, com a saúde ou com a área da assistência, né? É uma família que está com alguém doente, é uma família que está com alguma necessidade. Então, a gente está vendo esse avanço e esse desejo que sempre foi nosso, né, da educação, dela realmente realizar esta busca às famílias, que não fosse só pela busca ativa, quando acontece a evasão, ou a infrequência, ou algum problema sério de comportamento ou de desempenho daquele estudante, a gente está vendo agora que esta aproximação está se dando no sentido de realmente
atender às necessidades e às dificuldades dessa família, porque, sem dúvida, a pandemia escancarou, como todo mundo diz, não é? Escancarou a desigualdade social que nós já sabíamos existir. E a educação tem tido um papel importantíssimo, né, no atendimento às necessidades e às famílias nessa situação que elas estão. Então, eu queria agora passar a palavra a você e vamos ficar bem à vontade, Manuel, para a gente fazer uma conversa. Você pode me interromper quando quiser contribuir, e eu também me sentirei igualmente à vontade, né, para fazer isso com você. Que bom, Ana. Eu queria começar agradecendo, né, ao convite feito pela Avante, fruto dessa parceria tão querida com o município do Paulista. Dizer que a gente fica muito feliz em poder estar engrossando essa discussão sobre a relação família-escola, mas feliz ainda por entender que essa discussão ela não está sendo proposta, no nosso caso, em função do que está acontecendo agora. É uma discussão que já vem sendo construída, né? Porque o município, quando nós firmamos a parceria através do Itaú Social, nós assumimos a condição, junto com a Avante, de coautores na construção de uma tecnologia que estava exatamente voltada para o fortalecimento da relação família-escola. Porque a gente sempre entendeu, né, que o maior desafio para o fortalecimento da rede de ensino, para a ressignificação, inclusive, da função social da escola, estaria exatamente vinculado à ideia de que nós precisávamos trazer as famílias para ser escola. Não é só trazer a família para estar na escola, é trazer a família para ser escola. E óbvio que nesse contexto de crise, a gente coloca uma lupa, né, em tudo, e evidentemente a gente acaba construindo leituras ampliadas, né, de processos. E um desses processos, no nosso município, na rede municipal de ensino do Paulista, está exatamente vinculado a essa nova dinâmica que nós estamos empreendendo, né? Tentar construir novas relações com as famílias. Eu fico sempre muito motivado quando falo sobre isso, porque a gente sabe, inclusive, que o fortalecimento dessa relação, a consolidação dessa relação família-escola, é fundamental para a melhoria, por exemplo, do desempenho escolar dos alunos. E quando a gente fala de diferenças sociais, uma expressão dessa diferença social está exatamente no desempenho desses alunos, né? As escolas que estão situadas em áreas de alta vulnerabilidade social são escolas que, historicamente, têm um histórico, né, de baixo desempenho. E aí, quando a gente vê, né, essa nova dinâmica trazida por essa questão, né, da pandemia, que nesse caso tem sido muito pedagógica para a gente vê a família lançando para a escola, né, um outro olhar. A escola como parceira que está ali disponibilizando o reforço alimentar, que está ali disponibilizando orientações pedagógicas, as atividades. E uma coisa interessante mesmo de se analisar é o que as famílias têm dito a respeito da escola. Como as famílias têm recrutado, né, as escolas de um modo geral. Nós temos a experiência de lançarmos todas as semanas cadernos de atividade online conectados, mesmo sabendo que a gente sabendo que a gente não atinge todos os alunos, né, que uma das expressões da desigualdade está também no acesso, né, às ferramentas tecnológicas, digitais e de comunicação. Mas a gente vê esse movimento todo, né, das famílias esperando o lançamento. A gente lança na quinta-feira e a gente vê as famílias ansiosas, esperando o lançamento dos blocos de atividade conectada. E, recentemente, nós também distribuímos atividades físicas e percebemos como a comunidade recebeu, sabe? Recebeu aquilo como
um material importante, um material que vai fazer diferença na rotina das crianças, sinalizando para a escola que a família precisa e valida essas iniciativas para reforçar a presença da escola na vida dessas crianças nesse momento. E eu acho que a gente vai avançar muito. Eu espero que tudo que está sendo construído, né, sob muita dor, sobre muitas perdas, né, sobre a ausência de um governo federal que não tem apoiado os municípios, que não tem trazido referências concretas para como a gente tem que trabalhar nesse momento. Espero que tudo isso que a gente está construindo e aprendendo, isso siga, né, a gente consiga levar para uma outra escola, porque se não há normalidade e se a gente vai entrar no mundo novo, se essa crise está abrindo as portas para um mundo novo, naturalmente, nesse mundo novo, há de existir uma nova escola. E eu acho que essa nova escola vai passar exatamente vai estar estruturada exatamente nessa nova ordem de relação entre família e escola, sabe? Emanuel, aproveitando esse final da sua fala, né, porque a gente aqui, né, nessa edição, a gente se propôs a falar de avanços e perspectivas também. Né? Então, entre os avanços, a gente está trazendo essa coisa da escola ter ido extramuros e, por outro lado, da família estar percebendo a escola mais próxima, mais solidária, mais apoiadora, e ela espera isso com muita ansiedade. Agora, eu queria, em termos de perspectivas, eu fico pensando o seguinte, recentemente nós fizemos uma pesquisa, até aí em Paulista, sobre a percepção que as famílias tinham da escola, dentro de uma pesquisa maior, que nós denominamos de perfil da família, e perguntamos também aos diretores de Paulista que percepção que eles pensavam que a família tinha, tanto da relação da relação escola com eles e deles com a escola. E foi interessante a gente perceber que as famílias davam notas muito mais altas para essa relação, em termos de que elas valorizavam, elas achavam essa relação muito importante na vida delas e dos filhos delas, e os profissionais da educação, de um modo geral, que responderam, eram mais críticos, eles esperavam mais das famílias e deram notas mais baixas. A minha interpretação é que eles acham que as famílias são mais receptoras, uma participação, como a gente chama assim, mais decorativa, do que efetivamente participantes, de que elas não contribuem como poderiam contribuir para a escola. Por outro lado, as pesquisas também apontam isso que você trouxe, que é indiscutível o quanto é importante a relação com a família para melhorar o desempenho dos meninos na escola, a aprendizagem dos meninos na escola, e mais do que isso, né? Isso é o primeiro ponto. Mas para diminuir a evasão, para diminuir os conflitos, né? A indisciplina, o quanto uma família próxima à escola, esses problemas ficam realmente bem menores para a escola, né? Mas, apesar disso ser percebido por todos, e eu recentemente li uma pesquisa até do Itaú Social, com várias secretarias, todas as secretarias estaduais e de vários municípios brasileiros, que diz que mais de 90% dos profissionais da educação percebem o quanto é importante essa relação e dão valor a ela, mas consideram mediana a participação das famílias. Ou seja, ao mesmo tempo que elas valorizam muito, elas desvalorizam, digamos assim, a forma como a família participa. A minha pergunta é, quem é responsável por isso? Né? Nossa, a minha pergunta não difícil. só para você, não para você só, mas eu fico me perguntando, é uma pergunta para nós, viu, Emanuel? Eu fiquei pensando, de quem é essa responsabilidade? Para que essas expectativas estejam descasadas, não é? Será que é fruto de preconceito, por exemplo,
em relação às famílias, porque as famílias são menos escolarizadas, não conseguem participar direito, não entendem direito a, digamos assim, as tarefas escolares, o que se exige dos filhos e, consequentemente, a importância da escola. Muitas delas estão realmente em situações muito difíceis e, às vezes, não tem tempo de ir para a escola. Existe uma série, a questão é complexa, não é? Em se tratando especialmente de rede pública e da diversidade e da desigualdade social, não é? Existente. Por outro lado, este é um lado da questão. Por outro lado, eu me pergunto, mas será que os profissionais da educação, ou a educação, está ou não realizando as estratégias e as ações adequadas para trazer essas famílias? Quer dizer, a minha pergunta é, o que é que falta? E você, com sua experiência e com tudo que você conhece do assunto, o que é que você acha? Claro, eu tenho uma ideia, mas eu gostaria de te ouvir. Sim, eu geralmente, quando falo sobre isso, eu costumo evitar essa coisa da responsabilização. Eu acho que a gente precisa discutir, a escola precisa produzir informações sobre a família, as famílias que orbitam, não, as famílias que estão ali na escola. A gente tem muito pouca coisa sistematizada, né? Vocês vejam, quando vocês trouxeram os dados da pesquisa feita, né, sobre o perfil das famílias da Rede Municipal de Ensino Paulista, como nós, da Secretaria, como gestores, ficaram, né, impressionados com tudo aquilo que foi produzido. Então, primeiro a gente tem que saber quem são essas famílias, né? Que tipo de leitura essas famílias fazem sobre a escola, sobre a função social da escola, quais são as limitações dessa família. E aí, entendendo e reconhecendo, compreendendo a dinâmica familiar daquele universo, né, que constitui a comunidade educativa, né, daquela unidade de ensino, eu vou pensar num projeto de escola. E nesse projeto de escola, Ana, eu tenho que pensar, evidentemente, nos espaços de participação, de envolvimento, de engajamento dessas famílias. Mas não só na perspectiva de criar esses espaços, certo? Não só na perspectiva de chamar o representante dos pais para participar do conselho, não só na perspectiva de criar, né, ter um calendário regular das famigeradas reuniões de pais e mestres, não sei como vocês chamam aí em Salvador, mas mais que isso, espaço em que ele possa viver a escola, espaço em que ele possa estar lá vendo como a escola funciona, a dinâmica da escola, quem é o filho dele na escola. Você está entendendo? Trazer essa família para participar da rotina escolar. E quando a gente fala, né, a gente escuta muito, eu sou professor, eu gosto muito de dizer tudo que eu estou dizendo para professores, eu estou dizendo para mim também. A gente gosta muito de dizer, enquanto professor, de que as famílias contribuem muito pouco. Eu reconheço que as famílias contribuem muito pouco, né? Mas reconheço também que existem poucos espaços para garantir formação para essas famílias. Algumas famílias, e boa parte delas, não contribuem porque elas não sabem como contribuir. Você está entendendo? Cobrar a participação da família no acompanhamento das atividades, eu estou dizendo para aquela família que ela vai ter que me dar suporte pedagógico para o trabalho que começa na escola e que vai terminar em casa. E veja que coisa interessante, a gente tem plena convicção de quando nós voltarmos, né, a receber os nossos alunos, quando nós voltarmos a funcionar, isso vai ficar cada vez mais evidente. Eu vou precisar cada vez mais, porque eu não vou dar conta, né, da carga horária que está anunciada para atender as demandas, o direito de aprendizagem daqueles alunos. Então, assim, eu acho que a gente, enquanto escola, né, vai precisar ampliar esses espaços, pensar num projeto de escola que traga a família, que oportunize a família a qualificar a sua participação, sabe? Qualificar a participação dessa família na escola e fora da escola. Porque, por exemplo, a leitura que eu tenho sobre essas atividades remotas, né, que vão estar presentes a partir de agora na nossa rotina, né? E nós não estamos falando em educação à distância, nós estamos falando
em atividades remotas, né, eu vou precisar cada vez mais das famílias, né, fazendo a mediação, acompanhando as crianças, criando rotinas complementares à rotina escolar. E aí, esse é mais um desafio. Eu coloco como desafio para essa escola que a gente já passou o susto, apesar de vermos, né, o número de pessoas que estão indo embora em função do Covid-19, mas o susto, né, do isolamento, da tensão inicial, ela está passando, né? A gente já meio que se acomodou enquanto rede, se acomodou, falando a perturbação inicial que foi gigantesca. Agora é a gente tentar, né, começar a vivenciar esse momento com ajustes e projetar um futuro, planejar esse futuro. E aí esse futuro passa pelo fortalecimento da participação da família na escola, com todo mundo, inclusive trazendo para o professor essa ideia de que ele vai ter, sim, que olhar para a presença da família na escola de um outro jeito. Eu ouvi, a gente teve uma contribuição de gestoras, eu não lembro o nome dela, de Salvador, a gente fez um intercâmbio de gestoras de Salvador, da educação infantil, sim, dos centros de educação, sim, infantil, sim, com os nossos gestores. E, Ana, eu fiquei maravilhado. Foi até a partir de um webinar. Foi a partir de um webinar, justamente com a Simone de vocês. A Simone. Eu fiquei maravilhado com o projeto da gestora que trazia os pais para o Centro de Educação Infantil para as primeiras semanas e trazer os pais para lá, para dar oficina, para, sabe, ajudar, participar. Isso também é pedagógico para a escola, porque a escola também vai ter que ressignificar, né? Ressignificar essas formas de participação, essa presença na escola. Né? Que tem escola que, por exemplo, não deixa pai nem entrar. Né? E aí, assim, a gente vai ter que conversar. Bom, sobre isso, a diretora chama-se Edileuza e é da rede municipal aqui de Salvador. Isso, maravilhosa. Elas conversaram, ela e Simone, no webinar mediado por Tereza Marcílio, que é a nossa presidente, e a partir daí vocês criaram. Isso é outra coisa muito interessante também, que é digamos assim, é uma oportunidade que, por incrível que pareça, esse momento tão trágico e, ao mesmo tempo, desafiante da pandemia, tem nos oferecido, para quem não parou com ela, não se paralisou, né? Porque a ideia inicial, eu pensava, que eu digo, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Mas a gente tem trabalhado mais do que nunca, e vocês também, a gente vê isso, e oferecer essa oportunidade de troca entre redes, que é uma coisa muito, muito rica. Então, a rede de Salvador e a rede de Paulista puderam conversar. Mas nesta linha também de perspectivas que têm surgido, e eu acho que, neste momento, né, em respeito a tudo e a todos que tiveram perdas enormes, mas nos cabe agora, numa perspectiva de breve retorno, criar também, ou ajudar a criar, quem somos nós para criar, mas ajudarmos a criar e a instalar um espírito, digamos assim, de otimismo, não é? De que será possível a gente voltar melhor. Não de que, necessariamente, a pandemia nos transformou a todos igualmente, não, tem pessoas que vão voltar igualzinho ou pior, e tem outras que vão voltar muito melhoradas. Mas nós, enquanto profissionais da educação, enquanto rede, a nossa obrigação é aprender a todo instante. Claro. E numa situação dessa, numa experiência dessa, o nosso dever é aprender muito e aprender profundamente e transformar-se. Então, eu fico pensando o seguinte, antes da pandemia, eu também li sobre isso, Emanuel, numa pesquisa, o maior conhecimento que as redes tinham dos seus estudantes, dos seus alunos, eram as fichas cadastrais e também as atividades de monitoramento escolar, ou seja, frequência, rendimento, tudo isso é muito importante. Mas se conhecia o aluno, se achava que conhecia os seus alunos,
por isso, por frequência, rendimento, desenvolvimento cognitivo, disciplina, não é? Depois da pandemia, com esse arrombar de limites, né, que a pandemia, ao mesmo tempo que nos tornou muito limitada em termos de relações, mas a gente teve que ir em busca de muitas coisas, e a educação foi realmente uma área que teve uma atuação importantíssima, como a saúde teve, a educação e a assistência, essas três, né? Que são as áreas das políticas públicas básicas para o ser humano. Então, a Fundamentais. educação cumpriu em muitos municípios a sua tarefa básica, que foi sair, né, já que ninguém vem à escola, nós vamos sair e vamos em busca desses alunos. E aí, conheceu, para além da ficha cadastral, para além do monitoramento que tivesse do rendimento e da frequência, conheceu esse aluno no seu local de moradia, na sua família, na sua casa, né? E teve essa oportunidade. Então, eu acho que neste retorno, todos os desafios que vierem, e com certeza, isso que você traz, a escola compreendeu mais, pôde ver mais de perto a importância da família na vida daquela criança. Uma vez que ela não podia cumprir o seu papel, que era acolher essa criança, a família estava com a criança, como tem que acontecer, e todo o tempo era ela que estava com a responsabilidade da criança. Eu acho que uma palavra que vai ficar muito forte para nós pós-pandemia é a palavra respeito. Respeito pelo outro, pelo papel do outro, pelo que lhe cabe fazer. E eu tenho a impressão que as relações entre escola e família e alunos tenderão a ser mais respeitosas, no sentido de cada um conhecer mais o papel do outro, o lugar do outro, enfim, as responsabilidades do outro. Inclusive, preconceitos de lado a lado poderão ser diminuídos, né? Porque a questão da solidariedade vem muito pelo respeito. Né? É interessante que uma das coisas que a escola fala, que a família avançou, quando ela olha para a família, e aí também é fruto de pesquisas que li sobre a relação família-escola, porque nesse trabalho, especialmente nesse último trabalho com vocês, a gente tem lido muito, pesquisado muito. Uma das coisas que a gente pesquisou é que as escolas reconhecem que as famílias hoje têm mais conhecimento sobre seus direitos. Talvez esse seja o reconhecimento mais básico que todos têm sobre as famílias. Não é? Então, as pessoas estão conhecendo mais os seus direitos. E, nesse sentido, eu acredito que, na medida em que você conhece mais o seu direito, você também tende a respeitar mais o direito do outro. E aí eu espero, é uma perspectiva de que nesse retorno, relações de respeito e mais colaboração lado a lado possam existir. Como você disse, acabou de dizer, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos tempo, né, escolar para dar conta de um currículo, e isso terá que ser revisto, esse próprio currículo, aqui para nós, né? Nós vamos ter que Já rever isso. começamos, Ana, então, a parte boa é que a gente já começou essa discussão sobre currículo. Né? Para além dessa coisa, dessa visão estreita e limitada de que a gente vai ter que dar conta da aprendizagem do menino, de uma lista de conteúdos, atentando apenas para a dimensão cognitiva. Né? A gente vai ter que reconfigurar esse currículo, a gente vai ter que repensar as práticas, a gente vai ter que tratar de todas as marcas que esse tempo todo deixou em todos, alunos, profissionais, famílias, né? E naturalmente isso passa pela reconfiguração do currículo. Sim, dizem, né, que a experiência é o grande conhecimento, a experiência nos dá conhecimento. A gente tem uma ideia de conhecimento como informação. Informação não é necessariamente conhecimento. A experiência essa experiência da pandemia precisa ser considerada, né, na volta às aulas.
precisa ser considerada como parte do currículo, né? E precisa também, nesse diálogo com as famílias, aí que eu acho, Manuel, que o que você traz é muito importante, mas é muito importante também atentar o seguinte, um trabalho mais colaborativo e coletivo entre família e escola. O que é que nós podemos fazer diante de tudo o que passamos, o que vocês passaram, essa situação toda, os meninos como é que estão? Quer dizer, antes a Avante tem falado isso, recentemente Tereza falou num webinar que participou, que esse retorno, que deverá ser gradual, né, as aulas, a gente não vai simplesmente abrir, escancarar as portas, como foi o fechar as portas, nós tivemos que repentinamente fechar tudo, mas a abertura tem que ser planejada e gradual, e seguramente, primeiro, acolhendo os profissionais da educação, né, os diretores, os gestores, os professores, os supervisores, coordenadores, conversando com eles, acolhendo, entendendo a situação, cada escola fazendo isso. Depois as famílias, e por último os alunos, porque nós temos uma série de protocolos, não tenha dúvida, nós não vamos recomeçar como se nada tivesse acontecido, como se a gente tivesse voltado de uma parada com férias, não é isso, é diferente. Né? Ana, e uma observação assim, que tem me angustiado, não me angustiado, mas angústia não é a palavra, é que a gente tem vivido tempos angustiantes, mas vê só, a família, quando tiver que trazer o seu filho para a escola, ela vai ter que pensar no seu filho, né? Primeira coisa de que todo mundo quer voltar, todo mundo quer, mas todo mundo quer voltar com segurança, né? Com a garantia de que a criança vai estar lá e não vai correr tantos riscos. Isso a família, né? A família pensa no seu filho, na criança, no adolescente, no jovem. Mas a rede, a escola, ela vai ter que pensar, ela vai ter que planejar para atender um contexto muito mais complexo, né? Que envolve a comunidade, que envolve os profissionais, que envolve os estudantes. Você está entendendo? E detalhe todo especial nessa história é que ela está dentro de um contexto de rede. Que aí, assim, é um movimento que se amplia. A gente vai ter que planejar bem essa etapa de volta, né? Eu também sou esperançoso. Você falou que é otimista. Eu sou esperançoso. Eu acho que a gente vai voltar fortalecido. Eu tenho trabalhado com a equipe, com os técnicos da secretaria, para a gente diminuir um pouquinho as angústias, né, dos pais, de um modo geral, que dizem assim, mas meu filho não está aprendendo, né? Meu filho está fazendo atividade, que também rola isso, né? Meu filho está fazendo as atividades, faz o caderno, mas não está aprendendo. E eu tenho dito para as pessoas, olha, a gente precisa ressignificar também a leitura do que é aprender, né? Ele está aprendendo, todo mundo está aprendendo, né? Está aprendendo a ser mais solidário, ele está aprendendo a se relacionar com os outros de casa, ele está aprendendo a seguir regras e orientações que limitam, por exemplo, a saída, o espaço de brincar, ele está aprendendo a encontrar alternativas diferentes para aprender, para brincar, enfim. Eu acho que assim o planejamento da volta passa essencialmente pelo currículo, passa também por um projeto de rede, vinculado a um projeto de escola, e tudo isso, né, sendo estruturado a partir de ações de acolhimento. Acolhimento. As pessoas precisam se sentir acolhidas. E esse é um grande desafio, né? Porque, como você mesmo disse, muita gente vai voltar transformada, mas a gente também vai receber, né, pessoas que não foram, né, não se movimentaram, né, passaram esse tempo todo e as dores não foram suficientes para transformar, né? E aí eu insisto, né, tudo isso vai necessariamente demandar da rede e da escola formação. Formação.
né? O próprio E planejamento. trabalho coletivo, né? E trabalho conjunto. Porque, e aí envolvendo, inclusive, os meninos. Eu acho que uma grande aprendizado, como você trouxe, dessa pandemia para as crianças, é também, na medida em que tiveram muitas limitações, tiveram outras coisas que aconteceram e que esperamos que tenham acontecido em cada lar deles, em cada família, que foi a ajuda mútua. A criança, inclusive, colaborar com tarefas que ela não fazia porque ela estava na escola, ou porque os pais estavam trabalhando, e agora é responsabilidade de todos dar conta disso ou daquilo. Na volta, esses meninos podem também ser chamados a participar, porque uma das coisas que os estudantes de Paulista disseram é que eles querem participar mais, e não necessariamente participar mais da aula, mas participar mais da escola. E da mesma forma a família. Talvez a gente pensar nesta volta, como você disse, que participação é muito mais do que estar numa reunião sobre o que a escola tem a oferecer e o que é que e seu filho, principalmente reuniões daquelas reuniões broncas, né? Que é para dar bronca no pai e na mãe porque o menino não está fazendo isso ou que as crianças não estão aprendendo isso e aquilo. Quer dizer, quando você fala em acolher, não é esse tipo de reunião que acolhe ninguém. Nunca foi. Não precisa de uma pandemia para a gente saber que isso não acolhe. Verdade, quando a gente recebe alguém na casa da gente, quando a gente recebe alguém que a gente quer receber bem, né, a gente se prepara, e a gente prepara, mesmo que a gente não tenha muita coisa, mas a gente prepara um cafezinho gostoso, um biscoitinho ali, arruma um pouco a casa, né, porque as escolas também, talvez, devessem pensar nisso. Como é que eu acolho a família? Não é que a família vá para a escola só para receber alguma coisa, não. Todos nós. Porque o que eu ouço no discurso preconceituoso em relação às famílias, quando ele ocorre, as famílias vêm para a reunião na hora que elas sabem que vão ganhar alguma coisa. Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. Gosta principalmente de ganhar carinho. Gosta principalmente de ganhar atenção. Gosta principalmente de se sentir, como você disse, acolhido. Então, nós vamos ter que acolher os educadores, nós vamos ter que acolher as famílias, nós vamos ter que acolher os alunos, todos nós, né? E essa pandemia teve uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que ela escancarou a desigualdade, ela nos tornou muito iguais, porque ela não veio da periferia, ela não veio da pobreza, ela não veio, claro que ela tem a ver com a higiene, queríamos nós termos condições de higiene e sanitárias melhores para todos. Mas ela veio de fora, ela veio de quem vinha de viagem internacional, ela veio da elite para cá. Então, ela é muito igualitária nesse sentido, não é? Todos nós estávamos sujeitos a isso. Então, que isso nos faça pensar, não é? De que todos nós precisamos e gostamos de ser acolhidos. Na hora que nos faltou, né, em que sentimos a nossa fragilidade, submetidos ao medo, nós todos precisamos ser acolhidos. E todos precisam disso. Não é porque é mais ou menos, mais forte, menos forte. A gente ficou, eu espero que a gente tenha ficado menos arrogante. Nós todos, cada um de nós, no sentido de entender que todos precisam do outro. Né? E a escola é um ambiente super favorável para isso acontecer. Né? É um ambiente onde tem essa diversidade de públicos, de pessoas, e tem todo esse tempo para ser dedicado a isso. Não é? Então, uma das minhas expectativas, dentro da esperança e do otimismo, é o seguinte, é que a gente tenha e possa promover ações digamos, de mobilização, de fortalecimento da interação com as famílias e da participação em geral na escola como um todo, inclusive dos trabalhadores, da merendeira, todos se sintam mais parte daquilo, né? Que a gente tenha ações menos tradicionais,
ações mais inovadoras, que a gente possa pensar isso de uma forma mais menos burocráticas exatamente. e mais afetivas. A escola precisa afetar no melhor dos sentidos, né? De chegar junto, de, né? atingir lá essas pessoas que vão chegar reconhecendo um pouco mais a importância dos espaços educativos. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação toda reconhecendo que as escolas são espaços privilegiados de troca, Sim. de carinho, de construção de novas relações, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem escolas que mostram que trazem exemplos muito tristes dentro do campo relacional, você sabe disso, né? É um problema sério, né? O conjunto de relações é um problema sério dentro da dinâmica escolar. A gente tem escolas que já fazem isso antes da pandemia, já se comportam como Sim. espaços acolhedores, de afeto. Você fala do café, né? Quando você vai receber alguém, você prepara o café. Se você não tiver café, se não tiver biscoito, coloca um sorriso, dá um abraço, né? Sem cair, sem parecer piegas, sem romantizar demais. Mas é possível, sim. A gente trabalha com formação de sujeitos, né? A gente precisa reconhecer a importância dos afetos. E a gente olha para a escola muito como um lugar privilegiado da aprendizagem do cognitivo, claro. A escola tem um papel importantíssimo na sociedade, coisas que só a escola pode fazer. Então, ensinar matemática, linguagem, a geografia, a ciência, só a escola faz isso. Se faz fazer bem, a gente aprende na escola. Mas a escola tem também, é um lugar privilegiadíssimo para a aprendizagem da convivência. Sim. Porque se a gente ficasse cada um isolado na sua família, a gente teria uma experiência social muito restritíssima. E a escola é quem promove essa convivência, essa ampliação, né, de possibilidades de convivência com o diferente, com o outro que é muito diferente de mim, muitas vezes, né? E por isso que eu falei também de respeito, porque para eu conviver bem com o outro, eu tenho que respeitar as diferenças, não é? Às vezes, né, a gente olha para aquela família ou aquela mulher que chega, eu diria, vamos dizer que não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil para nunca, nem para um professor, nem para um gestor receber uma pessoa que esteja completamente estressada, desgastada, e que chega inadequadamente na escola, colocando, eu diria, a culpa de tudo da escola, mas entender que aquela pessoa, às vezes, o que ela passou naquele dia, quantos leões ela matou ali, né, naquele dia, sem querer. Eu sou, Ave Maria, depois dessa pandemia, mais respeito ao meio ambiente sou eu estou falando de matar leão, mas você está entendendo que leão é esse, é figurado, é simbólico, mas o que aquela pessoa passou naquele dia, né? A luta, às vezes, né, das mulheres que são sozinhas, que criam seus filhos, que muitas vezes estão cansadas também, né, que estão sem um emprego que lhes pague dignamente o serviço que elas fazem. Então, esse desgaste todo, a gente também reconhecer que as pessoas podem estar submetidas a isso. Claro. O exercício da empatia, não é da empatia, de, antes de eu julgar, eu me colocar um pouco, né, e ouvir a escuta. E no exercício da empatia, a escuta é super importante. Eu sou psicóloga de formação, então eu digo, olha, gente, não tem nada mais calmante do que a escuta. É o melhor calmante para as pessoas. Aquela pessoa que chega, né, para você muito angustiada, muito ansiosa, muito nervosa, escute. Escute sem julgar, mas não é escutar, é uma escuta qualificada. Claro. Porque às vezes tem pessoas que estão dizendo que escutam, mas não, estão ouvindo.
mas não estão pensando em outra coisa, eu estou pensando já no que é que vão responder. É uma escuta qualificada, é uma escuta atenta, ativa e acolhedora, né? Verdade. Então, nós vamos precisar muito disso também, certo? Então, nesse exercício que nós vamos ter de aprender a trabalhar melhor coletivamente, envolvendo todos. E outra coisa que a gente traz, Emanuel, dentro até do nosso projeto aí, da tecnologia, da relação família-escola, né? Viva nós no Melhoria da Educação, a gente diz que participação é algo que começa, e a gente tem dito para essa valorosa equipe aí de Paulista, a participação começa desde o planejamento, Claro. até Com certeza. a avaliação das atividades. Porque a gente pensa que participar é só fazer, é operacionalizar as coisas, é executar. Não, essa é uma participação, uma parte da participação. Quem se compromete é porque participou do planejamento, participou da execução e depois participa da avaliação, inclusive. Você cria comprometimento, compromisso, uma boa convivência quando essas coisas acontecem, né? E a gente pensar que isso pode acontecer com todo mundo, né? O que eu quero dizer é, não precisa ser privilégio de alguns poucos representantes, como você disse. E o Ela tempo pode ser todo, estendida. Ana, e o tempo todo, né? Uhum. Criando espaços de diálogo, quando você fala, né, de ouvir as pessoas, a escuta atenta, né? As pessoas precisam desses espaços de diálogo. Um ponto-chave que você me falou, a gente nessa construção da tecnologia, vocês traçaram no perfil uma queixa forte dos estudantes que não se sentiam ouvidos na escola, né? Aí você Uhum. imagina, a gente faz escola para quem? Para eles. E eles, né, dizem abertamente que não se sentem ouvidos, que queriam participar mais, né, das decisões, de tudo que envolve a escola, né? A gente, inclusive, está terminando essa semana, a gente está concluindo a minuta da proposta de implantação de grêmios estudantis, né, que aí já é um fruto também desse olhar sobre a participação, sobre a necessidade de novos espaços de participação e diálogo na escola. Sem dúvida. Pois é, Manuel, eu acho, então, a gente está chegando, e essa conversa, né, tecida aqui entre nós, né, e para tanta gente, a gente está chegando eu acho que é um ponto de que as perspectivas que nós temos pela frente, esperançosas, né, e otimistas, né, porque esperançosas, são expectativas de que a gente possa voltar melhor, né, com mais respeito, com mais acolhimento para todos, como você disse, né, com um trabalho coletivo sendo efetivamente feito desde o planejamento até as coisas, com atividades de participação e atividades que a família pode realizar, atividades muito maiores e mais diferenciadas do que a simples participação em reunião, onde você vai mais ouvir do que contribuir, não é? Então, eu acho que tudo isso são coisas muito interessantes, né? Principalmente porque isso tudo muito fundamentado num conhecimento maior que a gente está podendo ter do outro e da família. Porque o E da conhecimento gente da também, né? família, E da gente sim, também. e da gente E também, da de nós gente também, também. você tem toda a razão. E esse conhecimento da família é o conhecimento do estudante. Porque a família, o estudante é um reflexo dessa família, ele vive ali, ele nasce ali, ele vive ali. Então, a gente, ao conhecer a família, a gente conhece ele. A gente vai conhecer muito melhor ele. Por isso que a gente fala da importância da relação família-escola, não é só para o pai e a mãe ajudarem, isso é importantíssimo, porque ajuda em várias coisas. Como já disse, desde o desempenho, a indisciplina, a, a frequência, a evitar a evasão, a um monte de coisa. Mas, e também
a gente a saber lidar melhor com esse aluno, a saber de onde é que vem, né, determinados anseios, determinadas, digamos, ansiedades, determinadas reações, às vezes, inadequadas, né? A gente conhecendo mais a realidade deles. Agora, eu pensei, Manuel, que talvez fosse o momento da gente, como tem várias pessoas nos ouvindo, da gente ver se há perguntas que a gente possa responder, ou se a gente continua nesse agradável papo, ou se tem alguma questão, alguma pergunta que tenham trazido para nós, que a gente vai tentar responder. Tentar não, nós vamos responder com o que é possível a gente trazer, porque nós estamos também construindo conhecimento e aprendizagem a partir dessa experiência. Tem alguma pergunta aí? Olha, tem da professora Suelen. Parece-me que houve uma pausa no repasse de responsabilidades, e a escola e a família estão trabalhando em uma perspectiva mais colaborativa, responsabilidades partilhadas. Na verdade, ela está refletindo, né? Refletindo um pouco do que a gente também sente. Eu acho que houve uma parada, né? Houve uma parada mesmo. Suela é uma professora querida e eu tenho certeza que ela tem percebido e tem se esforçado para fortalecer ainda mais essa relação. Uhum. E é verdade, Sueli, responsabilidades compartilhadas. Certo. Léa também. Léa, estamos entrando em um novo tempo na educação. As famílias já olham para a escola com outros olhos. Léa que o diga, né, Ana? Não Léa, é? lá na escola. Léa tem uma experiência conosco que é a implantação da escola da família, né, que antecede até a construção da tecnologia, e que surge no município da necessidade de criar um espaço para apoiar essas famílias, para dizer o que a família pode fazer. Né? A escola vinha dizendo, a família não ajuda, a família não ajuda. Quando a gente foi escutar a família diz assim, ó, a escola diz que a gente não ajuda, mas o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer? Digam para a gente. Né? E aí a gente tem visto muita coisa boa. Tem mais, ó. E Cristina Batista. Antes, o nosso desafio era trazer a família para ser participante na escola. Com a pandemia, o desafio foi mudado. Trazer a família para ser escola. Verdade. Esse é um grande desafio. A gente tem que reconhecer que há limitações aí também, né, Manuel? Para a gente também não... Vocês não saírem achando que a gente está dizendo que a escola... que a família pode ser escola. Não pode. Família é família, escola é escola. Eu até estava dizendo uma coisa aqui que a gente precisa administrar. Eu marquei aqui para lembrar. A gente precisa administrar as expectativas também. Administrar as expectativas. Para a gente também não ter essa sobreposição de responsabilidades. Né? Do mesmo jeito que pai não virou professor, o pai está lá. Não é porque o pai hoje está com a criança acompanhando as atividades remotas que ele virou professor. Né? Isso significa dizer que a gente, enquanto escola, vai assumir, né, toda a carga de responsabilidade da sua Também não. Vai trabalhar junto. E a gente tem que ter muito cuidado, porque pai é pai, escola é escola mesmo, e a escola, quer dizer, os profissionais, porque a escola é formada por profissionais, pessoas que estudaram, que se dedicaram, e só elas sabem fazer daquele jeito. Pai não sabe ensinar filho do jeito que o professor ensina, não sabe, não vai conseguir nunca. Vamos descontrair agora. Parte boa dessa história é que aquela ideia maluca do homeschooling foi para o espaço, né? Eu espero. Foi para o espaço. Os pais estão dizendo, inclusive, isso. Quer dizer, do mesmo jeito. Na verdade, eu acho que os pais valorizaram e valorizam muito a escola porque estão sentindo, cada vez mais, todo o trabalho que a escola faz. Os pais puderam sentir nessa parada também tudo que, desde o trabalho de, digamos, não é fácil você ficar com crianças em casa, no espaço
é limitado, o dia todo, cheio de energia. Eu tenho 7 netos, Manuel, descontraindo. E meus filhos dizem, gente, tem horas que é enlouquecedor, crianças pequenas, presas em casa, sem poder ir para espaço público, sem poder ir para a escola. Verdade, E verdade. a professora, às vezes, está com 15, 20, dependendo da idade, né? Aqui, inclusive, as turmas são Imagina. maiores, crianças pequenas com 15, 20. Você imagina essa professora, o que ela não precisa estar preparada, e foi preparada, e né, cada vez se preparar mais, para lidar com isso. Então, os pais estão Verdade. valorizando muito isso. E pai Nossa, não pode fazer isso. Pai, mãe, pai que eu estou dizendo, os pais, a família. Não vamos nem falar pai, avó, tia, família. tio, porque a família Salomé, não consegue fazer o que a escola faz. Ana, Salomé colocou aqui, Salomé, que é gestora lá em Paulista, colocou de fato que a palavra de ordem é acolhimento. E Uhum. Daniele Souto, disse uma coisa também importante: precisamos estar bem para acolher verdadeiramente. Por isso que é aquilo que eu falei, né? A gente tem que aproveitar também esse momento para cuidar de Sim, si, né? Para se claro. conhecer melhor, para se preparar, porque os desafios eles vão continuar aparecendo, né? Sim, Infelizmente, em função de tudo que a gente tem visto e da própria dinâmica e do projeto de civilização que a gente tem, é, eu temo que essa não seja. Essa não é a primeira pandemia que nós vivemos, né? A pandemia mais recente, né? E eu temo que outras possam aparecer. verdade. E, Emanuel, a Jaqueline nos diz assim, menos burocrática e mais afetiva. É Registro isso, direto. Também é, acho. e eu, Acredito nisso. Acredito é verdade, demais. é verdade. E aí vem a Glória que diz, a conquista flui mais rapidamente com essa amorosidade, Amorosidade. empatia e humanização. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. É como diz o Emanuel, não é a gente cair na pieguice, nada disso, mas é a gente valorizar coisas que, às vezes, né, antes dessa parada e no Estavam corre-corre do dia a esquecidas. dia, a gente tinha esquecido, que é o A gente valor da esqueceu. convivência, o valor das relações, o valor do trabalho coletivo, o valor da complementariedade que nós temos um com o outro. E a Maria Bernadette diz: conhecer a história de vida dos outros é fundamental. Muito das nossas ações e reações são provenientes do tipo de vida que levamos. Cada família tem uma história que precisa ser considerada. Muito Exatamente, considerável. isso precisa mesmo, e é por aí que a gente precisa começar, né, se a gente quer realizar um trabalho significativo, um trabalho transformador. Se a gente quer ser uma escola transformadora, e eu tenho uma expectativa de que depois dessa parada, que a gente já chamou de parada, que a gente possa transformar a escola nesse sentido, né? Escolas transformadoras, né? Transformadoras no sentido não de que tudo de repente não vai ficar tudo fácil, pelo contrário, vai ficar muito mais desafiador. Mas se a gente contar um com o outro, se a gente for menos competitivo, se a gente envolver mais os outros, a questão da confiança também, né? Um clima de confiança, eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor. E a Alice Simone diz que tanto a escola como um todo e a família estão se Estão ressignificando. ressignificando. Eu acho que estão havendo várias ressignificações. É como eu disse também, como eu disse, eu acho que, de um modo geral, essa parada, e toda parada nos obriga a refletir, né? Ela traz momentos de reflexão e, consequentemente, de experiência também, de certas experiências que devem levar à transformação. Eu espero que saiamos transformados e que nós possamos construir escolas melhores, né, e pessoas, crianças, estudantes, famílias, professores, educadores mais felizes. E assim a Exato. gente vai chegando ao fim desse gostoso papo, Que né, que bom. tivemos aqui, dessa conversa. Eu quero agradecer a todos, especialmente a Emanuel,
por esse espaço, né, que tivemos aqui para conversar, para trocar ideias, trocar principalmente experiências e vivências e perspectivas, né? A nossa ideia foi, né, Manuel? Emanuel trouxe a palavra perspectiva, que a gente deveria colocar no título, e é isso, perspectivas, porque, se Deus quiser, isso estará passando. Se Deus quiser. E até mais, meus caros, até uma próxima oportunidade, e contem Ana, com a gente. Deixa eu agradecer também pelo convite, pelo espaço, dizer que aprendo muito com vocês, né, da Avante, com todo mundo, e que eu espero que a gente tenha conseguido nessa conversa mobilizar bons sentimentos, né, despertar vontade, desejo de estarmos juntos, fazendo educação pública com qualidade social, com respeito, com empatia e com a perspectiva de um futuro melhor para todos e todas. Tá? A educação não é tudo, mas sem educação a gente não transforma nada. Verdade. E vamos nessa. Tamo junto. Né? Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigadíssima, Manuel. Até a próxima. Até a próxima.